há esforços de entidades, associações, para que essa data seja prorrogada por causa da pandemia. Vamos ver com Solange Souza. Em entrevista concedida à CNN Brasil, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou hoje que o Exame Nacional do Ensino Médio não vai ser adiado e que apenas uma minoria é contra a realização do exame. Não vamos adiar porque nós estamos tomando todos os cuidados de biossegurança, de protocolos, e vai acontecer isso. Uma minoria, assim, barulhenta talvez, mas é minoria. Acontece o seguinte, que nós, esse ano, nós colocamos muito mais recursos para que a gente pudesse alugar mais salas, para que houvesse o distanciamento preconizado pelas autoridades sanitárias. Nós vamos abrir os portões muito mais cedo para evitar qualquer tipo de aglomeração. Sobre a morte do diretor de avaliação básica do INEP, general Carlos Roberto Pinto de Souza, o ministro disse que se trata de uma situação lamentável para todos. O general morreu ontem em Curitiba, vítima da Covid-19. Por causa do avanço dos casos de Covid-19 no país, com mais de 200 mil mortes e uma média de 1.000 óbitos por dia, e o colapso no sistema de saúde em alguns estados da região norte do país, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação na Justiça pedindo o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 40 entidades e instituições assinaram o pedido, como a SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência, e a Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva. Um dos principais argumentos é que muitos estudantes podem não se dirigir aos locais de prova com medo de contaminação. Além disso, a Defensoria Pública da União pede que as provas só sejam aplicadas no país quando, de fato, houver a chamada segurança sanitária. O Enem está agendado para os dias 17 e 24 de janeiro, a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a versão digital. 5.783.000 estudantes se inscreveram. No Piauí, a Secretaria de Educação aguarda o posicionamento oficial do INEP. A última informação oficial que nós temos do INEP, que é a instituição responsável pela aplicação do certame, é de que as datas para a aplicação do exame elas se mantêm. Portanto, 17 e 24 para o Enem tradicional, 31 e 7 para o Enem digital. Os estudantes vão precisar usar máscaras o tempo inteiro ou podem ser eliminados. Não pode entrar o local de aplicação da prova, nem a sala de aula, sem o uso de máscara. Tem que estar com a máscara e é recomendável também que ele leve o álcool em gel. Apesar de que a gente sabe que a instituição que vai aplicar, ela vai dispor de álcool em gel para disponibilizar participante. É só uma outra recomendação, é que durante a prova, se o estudante fizer o uso do álcool em gel, ele precisa primeiro esperar secar para não borrar e não inutilizar o cartão de respostas. A Justiça de São Paulo negou no final da manhã de hoje o pedido de adiamento das provas do Enem. A decisão é da juíza Marisa Cláudia Gonçalves. O texto da decisão cita que a pandemia sofre variação em cada região do país e que fica a cargo das autoridades sanitárias locais se há segurança ou não para a realização das provas. É polêmico. O Enem tem que ser mantido, até agora está mantido. A decisão da Justiça, pela manutenção, ainda algumas entidades trabalham para tentar prorrogar, adiar. Então eu quero saber de vocês aqui do jogo, bota o povo do jogo aí, Juliana. E é tema também da nossa enquete. Você entra no nosso WhatsApp, está lá, ó, 99411-7777, 9411-7777. Você entra no WhatsApp da Meio Norte, nas hashtags, sim ou não? Você é a favor que o Enem seja prorrogado? Sim. Não. Não prorroga? Não, tá? Entra lá, 9411-7777. Sim para prorrogar. Hashtag não para não prorrogar. Daqui a pouco a gente vai dando o andamento disso. Mas antes quero ouvi-los. Efrem Ribeiro, rapidamente. Olha, é a segunda ação pró-extermínio de uma população. A primeira foi quando foi dado de forma desorganizada
o auxílio emergencial, quando milhares de pessoas, no pico da pandemia, foram para as ruas, se aglomeraram, e as consequências foi um número muito maior de casos. E agora é isso. Olha, tem um professor chamado Matheus Prado, especialista em Enem, com mestrado, doutorado, e ele fez os cálculos, sociologia na USP, medicina na UFRJ, e ele fez os cálculos. Ele acredita que 54 mil pessoas com o novo coronavírus poderão fazer o exame. As estatísticas mostram que 54 mil estudantes contaminados sem saber vão fazer o exame. Isso pode potencializar o vírus. Então, você é a favor da prorrogação? Não tem outra solução. Então, o Efraim diz sim, prorroga. Tá? Sim é prorroga, não prorroga. Apoliana? Eu acredito que não deva ser adiado, né, o Enem. Não adia. Não adia. Se for garantidas as condições de higiene nos locais de prova, a ampliação do número desses locais de prova para garantir um maior distanciamento entre os alunos na sala de aula, aferição de temperatura, garantia do uso de máscaras, porque eu acredito que o adiamento vai gerar uma ansiedade ainda maior nos estudantes e até mesmo que boa parte deles já vai deixar realmente para fazer o exame só na próxima edição. Pois não, tá 1 a 1 aqui, um para sim, um para não. Sávia? É um erro grave manter o Enem, porque perdas acadêmicas, perdas financeiras podem ser recuperadas, vidas não. Fora que a população mais pobre, o estudante mais pobre, ele tem menos condição de se preparar em casa, não teve aula presencial, então ele já larga atrás nessa corrida por conseguir uma graduação e se colocar melhor no mercado de trabalho. Tem que adiar. A Farol, 2 a 1 pro adiamento. Farol, aqui, né? Entre a gente aqui. Amadeu, a eleição aconteceu. O TSE e os TREs deram uma lição de competência, tá, na administração. Nós transmitimos os 2 turnos. Quando você sabe fazer, quando você faz da maneira correta, é possível sim fazer esses eventos que